Lema das redes. Alguém chegou a ver? Bom dia, Débora. Bom dia, Fernanda. Alguém chegou a ver o dilema das redes? Gente, vale muito a pena. Eu só queria que vocês tivessem tido tempo de ver antes de fazer o texto de opinião sobre o Rede de Ódio. Bom dia, Vicente! Vicente, meu querido, quanto tempo! E o Vicente viu o dilema das redes. Né? Olha só quem surgiu! Bom dia! Deveríamos, Gustavo, deveríamos. Assistam, tá certo? Te mando mensagem hoje à tarde, tá, Fernanda? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá, queridos. Bom, gostaria de saber de vocês como foi a experiência de fazer essa redação com mais liberdade do que você está acostumado. Foi estranha a experiência? Me senti um crítico, ótimo, né? Todos nós, né, devemos ser críticos em nossos posicionamentos. A Yasmin já está acostumada com a opressão, ela achou liberdade. Porque, sinceramente, o que eu faço com vocês? Eu condiciono vocês a fazer a melhor redação dentro do modelo do Enem. Né? É a minha função, o meu objetivo é esse, é fazer você fazer né, a melhor redação dentro do modelo Enem, pegando, né, o que cada uma das competências exige, pegando a ideia do projeto de texto, da proposta de intervenção, da problematização, da tese em duas partes. Esse é o meu trabalho, é tornar isso, né, mais fácil para vocês, né? Só que isso gera um condicionamento. E todo condicionamento, quando você está condicionado a alguma coisa, você sair milimetricamente desse condicionamento torna-se um desafio. Hoje, gente, vocês vão ver, vão começar a ver o tanto que a realidade dos vestibulares é muito estratosfericamente maior do que o Enem coloca. Hoje vocês vão começar a ver isso. E aí você vai começar a perceber essa questão das outras possibilidades, certo? Ainda mais, né, ainda vou relembrando que trabalhar com outros gêneros é importantíssimo até para a prova objetiva. Já que, assim, eu estou fazendo agora com os terceiros anos, e eu peguei só, assim, questões do Enem que trabalham com características de gêneros textuais. Certo? Né? Então, enquanto eu estou variando os gêneros textuais com vocês aqui, eu estou mostrando para eles como isso cai na prova objetiva. Tá certo? Eu não sei, talvez eu até passe esse materialzinho para vocês, boto lá na plataforma. Vocês querem? Esse materialzinho das questões com gêneros textuais? Acho que é legal, né? Acho que é bom. Foi complicado sair do modelo Enem. Beleza, eu vou mandar então, vou mandar junto com a material de hoje, eu mando essa listinha de exercícios, né, para você entender isso que eu estou falando, como que gêneros caem, né, na prova objetiva também. Tá? Tem gente que achou mais fácil, achou que foi mais rápido, tem gente que foi incomodado. Se desse 50 eu faria. Linhas, é verdade? Complicado sair do modelo, mas com medo, porque estou acostumado com o modelo, exatamente. É verdade. Então, tá. Queridos, então, beleza. Vamos para um universo completo de novo. E é verdade, né? Na verdade a gente acostuma-se a fazer a redação do Enem no modelo de 30 linhas, só que quando a gente, na verdade, tem um pouco mais de possibilidade
de liberdade para colocar nossas opiniões, a gente muitas vezes tem a impressão de que tem poucas linhas, né? 30 linhas são pouco. Mas o fato é que, assim, Raul, já teve vestibular que pedia, né, redações com mais linhas? Já. A Unicamp, a redação da Unicamp já foi até 60 linhas. A redação da Unicamp. Certo? A redação da Unicamp já foi até 60 linhas e a da FUVEST já foi até 50. Certo? Mas já faz anos que isso meio que foi uniformizado, né? Para as redações entre 20 e 30 linhas. Tá certo? Essa é uma coisa que eles realmente mudaram. Mas assim, pra você ter uma ideia, a Unicamp e FUVEST sempre muito preocupadas com a capacidade de expressão do aluno através da língua, né? Da língua escrita, sempre, né, preocupados com esse perfil do aluno que vai chegar lá. Hoje vocês vão ver, gente, o perfil do aluno que essas universidades esperam, tá certo? Então vamos começar, porque tem trem demais para falar. Nossa Senhora. Ô, Vamos lá. Raul. Raul? Eu. Oi. Pode falar primeiro. Eu entendo a importância, né, da redação modelo vestibular nesse momento, mas eu queria saber se era possível você disponibilizar as duas propostas. Afinal, algumas pessoas não vão fazer vestibular e agora seria um momento não tão interessante para a gente parar a redação modelo Enem. Você me entende? Mas aí entra exatamente o que eu estava falando para vocês não se furtarem a esse momento, porque fazer essas outras gêneros, isso é, gente, e assim, eu vou até falar isso para vocês. Isso é uma briga que eu tenho que ter todo ano. Todo ano eu tenho que convencer o pessoal que vai fazer só Enem da importância desse momento. Todo ano eu tenho que convencer. E assim, e sempre acontece do aluno, quando passa, quando ele faz, ele fala, não, então, já que ela está falando para fazer, eu vou fazer. Certo? Passa e o aluno fala, Raul, foi bom demais, foi importante, porque eu ampliei, né, as minhas estratégias, eu aumentei, né, eu consegui fazer muitas comparações com outros modelos. E coisas que eu percebi nesse time textual vão me ajudar, inclusive, em algumas restrições que eu tenho no modelo Enem. Tá certo? Por isso, gente. Porque eu posso até passar, mas assim, a ideia não é essa. A ideia não é. A ideia é vocês diversificarem, né? A ideia é vocês diversificarem. Até pelo que eu falei aí, né, a respeito da periquita, do quê? Das questões que envolvem os gêneros textuais, tá certo? Porque eu acho assim, se você quiser fazer redações extras modelo Enem, fique à vontade, tá? Quem quiser fazer, continuar treinando, fazendo redação extra modelo Enem, fique à vontade. Mas nesse momento nós vamos trabalhar com outros gêneros, tá certo? E eu espero que você entenda, certo? Eu espero eu espero que você entenda que vai ser importante para você fazer esse momento aí. Não, mas a ideia é essa mesmo, gente. Gente, a ideia é essa mesmo, né? Vocês fazerem os vários gêneros. A gente começou na semana passada, né, com essa redação agora, com o texto de opinião. Gente, vocês não têm, como é que chama aquilo? Vocês não têm boletim. Certo? Vocês não têm boletim. Se tem uma coisa que vocês podem fazer é experimentar para melhorar. Aí você fala, Raul, eu não queria, né? Eu não queria parar de fazer redação Enem agora, tal, tal, tal. Você não vai parar de fazer redação Enem, você vai passar algumas semanas fazendo outros gêneros para ampliar o seu domínio sobre a expressão escrita. E depois eu vou ficar mais 3 meses fazendo só Enem de novo. Sabe? Então, fica tranquilo. Vai por mim, gente. Sei o que eu estou fazendo. Tá certo? Vai por mim que eu sei o que eu estou fazendo. Gente, ó, essas coisas que vocês estão pedindo aqui no chat, né? A crônica, carta, né? A dissertação que não é modelo Enem, é isso que nós vamos fazer. É isso que nós vamos fazer. Só que nós começamos com o texto de opinião, onde cai
texto de opinião. Cai texto de opinião na UFO. Tá certo? Texto de opinião cai na UFO. Tá certo? Hoje, a gente vai falar de dissertação, começa a falar da dissertação do modelo não Enem. Por exemplo, FUVEST. Vamos começar a debulhar a FUVEST. E aí, depois a gente vai para a carta de leitor. A gente vai, né? Agora, enquanto a gente está nesses textos, primeiro a gente está nos textos opinativos, né? Então, texto de opinião, a dissertação modelo não Enem, que é de muitos vestibulares que não pegam, né, a proposta de intervenção. Aí, artigo de opinião, carta, crônica, certo? E editorial. Esses vão ser os básicos que a gente vai trabalhar. Aí a gente mata praticamente todos os vestibulares que tem dissertação, mata os que tem texto de opinião, que a gente já começou a fazer, mata artigo de opinião, né, que tem na Evangélica, por exemplo, certo? Mata crônica, que tem várias, né, inclusive na Unicamp, certo? Mata, né, carta, que tem também na UFO e outros lugares. Então, quer dizer, a ideia é essa, tá bom? Beleza? Vocês vão começar a entender a diferença dessas outras dissertações que não são do modelo Enem hoje. Então, vamos lá. Olha só. Chance. Olha aqui. Então, aqui eu coloquei... Porque, gente, tem 3 vestibulares que são a base de referência dos vestibulares do Brasil, certo? Quais são esses 3 vestibulares? FUVEST, Unicamp e UNB, certo? São 3 dos vestibulares mais bem elaborados, mais sofisticados, mais exigentes do Brasil, certo? E isso acontece, obviamente, no campo da redação também. A Unicamp, ela faz questão, por exemplo, né, de colocar 2 propostas. A Unicamp fez uma mudança recentemente, né? A Unicamp, eles já variaram muito, né, o estilo de proposta da Unicamp. Mas eles estavam com uma coisa até algum tempo atrás, que você tinha a proposta A e B e você tinha que fazer as 2 propostas, certo? E aí, só que recentemente eles mudaram. Você tem a proposta A e B e você escolhe qual você quer fazer, certo? E aí você tem coisas variadas, né? Depois eu vou mostrar para vocês os últimos temas que caíram, tá certo? Mas assim, os gêneros, geralmente você tem um comentário crítico, uma crônica, uma carta, né? Alguma coisa nesse sentido. A FUVEST, gente, sempre pede só dissertação. E o histórico da FUVEST, gente, porque a FUVEST, obviamente, é uma universidade muito influente, então, esse tipo de coisa que a FUVEST pede, certo? Vai reverberando em outras universidades paulistas, tá certo? Então, e assim, não bastasse isso, o universo que a FUVEST propõe para a redação é um universo completamente diferente da dissertação do modelo Enem. Por quê? Primeira coisa, a redação do Enem se sustenta em cima de uma frase temática que evidencia um problema. Não é assim? A frase temática do modelo Enem não é aquele esquema que eu ensinei vocês a ler, né? O assunto, o contexto e o direcionamento. E aí você vai fazer perguntas para o direcionamento para evidenciar a problemática e começar a fazer, né, o seu projeto de texto a partir dessas perguntas que você faz para o direcionamento. Certo? Então, o Enem tem como prerrogativa básica na redação a ideia de uma problemática. Vamos lembrar? Efeitos da implementação da lei seca no Brasil. Certo? Havia um problema, a lei seca veio, os efeitos dela conseguiram reverter esses problemas? Tá. A publicidade infantil em questão no Brasil. Problema. Em questão, em debate. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Um problema. A persistência da violência. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. A intolerância é por si só um problema. Um problema que precisa ser combatido.
Na segunda aplicação, caminhos para combater o racismo na sociedade brasileira. Mesma coisa, só mudou o assunto. Certo? Depois, desafios da formação educacional de surdos no Brasil. Temos um problema, um desafio. Um desafio para conseguir o quê? Incluir. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. A palavra manipulação já indica um problema. Certo? E, né, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se é necessário haver essa democratização, é porque nós temos um problema. Então, no Enem, você tem um problema evidente que precisa ser discutido, debatido, solucionado. Por isso a necessidade da proposta de intervenção. E quando a proposta, mesmo sendo do gênero dissertativo, não problematiza de forma social, de forma objetiva a questão? E quando a dissertação passa por a proposta da dissertação passa por temas que são muito mais existenciais ou filosóficos ou muito mais amplos do que questões pontuais, objetivas, sociais. E aí o que acontece? É o que você tem na FUVEST. Olha o que está escrito aí, ó. A FUVEST segue um modelo bem tradicional de avaliação, cobrando uma dissertação argumentativa sem apresentar um problema, diferentemente das redações propostas pelo Enem. A banca exige a análise de um fenômeno sociológico, social e comportamental. Tá certo? Assim, suas propostas de redação são conhecidas por proporem reflexões abstratas e filosóficas. Como confirmam os últimos 5 temas, né, de 2015 a 2019, depois vou mostrar o 2020 também. Olha só, gente. 2015. Olha os temas. Camarotização da sociedade brasileira. A segregação das classes sociais e a democracia. Mas aqui existe um problema. Existe um problema. A camarotização é um problema. É uma questão que envolve o quê? Elitismo, segregação, certo? Só que o que está acontecendo aqui, eu não estou pedindo para você resolver o problema. Estou pedindo para você analisá-lo, analisar a questão. Tá certo? Fazer uma reflexão sobre ela. Mas e se num tema como esse, que apresenta um problema social, que envolve segregação, que envolve, né, uma discrepância, né, entre as classes sociais, que envolve essa coisa da elitização das pessoas acharem que merecem ser VIPs, que merecem ir para o camarote, se sentindo superiores às outras pessoas, né? É a síndrome da música Beijinho no Ombro, né, gente? A síndrome da música Beijinho no Ombro. Valesca Popozuda, né, o eu lírico da música, está lá no camarote, e do camarote quase não dá para te ver, tá rachando a cara, tá querendo aparecer. Né? Então, quer dizer, ela que está no camarote, né, sabe-se lá como que ela foi parar nesse camarote, mas ela está no camarote. Então, a outra, que era amiga dela e agora virou inimiga, né, porque o povo adora, né, agora as inimigas, né? Por quê? Porque a outra não conseguiu subir para o camarote, então a outra está recalcada. Certo? Filosofia social com Valesca Popozuda, exatamente. Certo? Então, é isso, a ideia da camarotização. Certo? Então, nós temos aqui uma discussão social? Temos. Só que a proposta era o quê? Olha só, esse tema abriu uma discussão sobre as relações entre a segregação de classes sociais e a lógica democrática de acesso aos espaços e aos bens de consumo no Brasil. Vamos pensar, por exemplo, gente, sempre foi assim, só que nos últimos anos não tem sido. Fica ali no gargarejo, ali na boca do palco, aquelas pessoas que são mais fãs e que passam horas na fila para poder ficar ali, né, diante do seu ídolo.
Não mais, porque a maioria dos shows hoje tem uma diabo de uma área VIP que custa 3 vezes mais. Então, quem fica lá pertinho do artista, não necessariamente é a pessoa que mais gosta do artista, é quem pode pagar mais. É a camarotização. Certo? Então, quer dizer, a reflexão sobre esse processo, né, de camarotização, de elitização, né, de segregação, inclusive relacionada ao quê, gente? Aos espaços, os espaços culturais, os bens de consumo e tudo mais. Tá certo? É a síndrome da área VIP. Essa discussão pode ser levada para ambientes que pessoas de alto poder aquisitivo costumam frequentar. Não só, mas como que num ambiente que supostamente deveria ser democrático, você vai ter, na verdade, essa segregação. Tipo os shoppings, né? Tem até uma aula que eu fiz com os meninos um tempo atrás, acho que no segundo ano, no primeiro, não lembro, que eu falo sobre essa coisa do shopping center como uma, né, como o pessoal da geografia gosta de chamar de ilha de bem-estar social, que é um porto seguro para a classe média e para a classe média alta. Tipo assim, é poder fazer as suas compras num lugar em que a maioria das pessoas são de classe média e classe média alta, certo? Num ambiente refrigerado, sem a presença de pedintes ou afins, certo? E aí, tanto que você tem o expediente dos shoppings, a grande maioria das pessoas pobres ou muito pobres nem se arrisca a entrar no shopping. Mas quando um menino, né, ousa entrar no shopping para pedir dinheiro ou coisa parecida, ele logo vai ser convidado a se retirar. Tá certo? Bom mesmo é no parque dar pão para os patinhos. É tipo o rei do camarote, exatamente. E aí, né, a Carta tá colocando essa questão dos rolezinhos, né? O que que foi o rolezinho, gente? O rolezinho que aconteceu no Brasil inteiro, principalmente em São Paulo, mas aqui aconteceu também, era geralmente a galera de classe média baixa, geralmente de periferia, jovem, que invadia de arrastão, né, de grupo, de bando, os shoppings, causando, na verdade, mais barulho do que qualquer outra coisa, mas isso evidenciou muito o incômodo da classe média e da classe média alta com a presença daqueles meninos abarreta e aquelas meninas, né, loura falsa. Certo? Ai, que povo, olha esse povo, o nível do povo que está no shopping. Certo? Então, esse tipo de situação, né, um tema super social, um tema super interessante, certo? Que poderia caber no Enem, só que o Enem jamais utilizaria a expressão camarotização. Certo? Por que que a FUVEST usa camarotização? Porque ela não tem esse compromisso com a objetividade irrestrita. Quer, na verdade, que você tenha a liberdade para pensar e para mostrar uma análise, uma reflexão um pouco mais ampla, um pouco mais fora da casinha. Tá certo? Então, vamos lá. 2016. As utopias indispensáveis, inúteis ou nocivas? Você imagina o Enem fazendo uma redação dessa, gente? Uma proposta dessa? Certo. Aqui está fazendo... Isso é uma reflexão sobre a importância das utopias, né? Ou seja, dos sonhos utópicos, das ideologias utópicas, de você, né, pensar na sociedade de uma forma que você quer, de uma forma perfeita, ou ter um sonho que é idealizado, tal. E se isso é importante, se é indispensável, se isso é inútil ou se isso é nocivo. Certo? Isso tem muito a ver com ideologia, isso tem muito a ver até com as questões que a gente está vivendo já há uns 5 anos, né? A FUVEST, ela sempre se preocupa muito com o radar social, gente. Com o que está acontecendo, com o zeitgeist. Se preocupa muito com o zeitgeist. Então, olha só, em meio a crises políticas e democráticas, o candidato teria que dissertar sobre a função das utopias, tanto para a vida privada quanto para as questões públicas. Então, tipo assim, uma utopia, ela é importante para o indivíduo? É importante o indivíduo ter sonhos, mesmo que eles não sejam realizáveis? Ou isso é algo inútil?
certo? Mas se você não se move... Ah, não, Raul, é importante ter sonhos, mas utopias, essas coisas irrealizáveis, isso o cara fica vivendo de utopia, e como é irrealizável, como é utópico, ele nunca vai se mexer, porque ele fica preso a essas utopias e não transforma essas utopias em sonhos realizáveis, certo? Então, isso acaba sendo nocivo, porque deixa a pessoa estagnada. Ou seja, você ia ter que fazer o quê? Uma análise, uma reflexão sobre isso. Imagina você fazendo isso no Enem. Proposta de intervenção sobre a utopia. 2017. Apoiado no famoso texto O que é esclarecimento de Manuel Kant, olha para onde vai a FUVEST, gente. A discussão parte da pergunta: o homem saiu de sua menoridade? Nesse caso, a proposta era refletir como o ser humano para se tornar independente e, portanto, alcançar a maioridade, necessita tomar suas próprias decisões. A menoridade, o homem ainda, na trajetória do homem, nós ainda somos crianças e adolescentes, ou nós já saímos dessa fase da menoridade? O homem já tem experiência, vivência, conquistas o suficiente para falar que ele está na fase madura da sua trajetória? Ou as coisas que a gente tem visto mostram que o homem não está evoluindo em vários aspectos? Tá? Então, aquilo é 2017. 2018, olha só, né? Quando teve aquela exposição que deu muito polêmica, fez muita polêmica, que o Santander, do Queer Museum, né? Que era a arte de natureza LGBTQI+, certo? E aí foi uma época que começou aquela coisa dos movimentos conservadores, movimentos mais conservadores na sociedade, a estrilária, inclusive aqui no Brasil, o ultraconservadorismo, e MBL, e o povo das igrejas, e não sei mais quem, e encheram tanta paciência que o Banco Santander suspendeu a exposição, certo? E aí a FUVEST, de olho nesse zeitgeist, faz a pergunta na prova de 2018. Devem existir limites para a arte? Certo? Deve haver limites para a arte? Em 2019, foi a penúltima prova, né? E já pensando exatamente nessa coisa sobre revisionismo, sobre negacionismo, terraplanismo, não teve holocausto, né? O pessoal falando de uma ascensão de um novo fascismo e o povo, que fascista, não sei o quê, fascismo é de esquerda, coisa dessa natureza, né? O nazismo era de esquerda. Não, gente. Na esquerda você teve shows de ditadura, tudo mais, mas nazismo e fascismo são de direita, por uma questão ideológica, porque é conservador, porque envolve questões de nacionalismo e etc. Tá certo? Então, você tem ditadura de todos os lados, mas fascismo e nazismo são de direita. Tá certo? Então, mas como tudo passou a ser questionado, né? Inclusive, principalmente o conhecimento científico e as pessoas que levam esse conhecimento científico, que são os professores, que passaram a ser vistos como doutrinadores, certo? Então, no meio desse lamaçal sem fundo, certo? A FUVEST colocou essa questão: de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente? Tipo assim, nós que estamos repetindo todos os erros burros do passado, certo? Não estamos aprendendo nada. Não estamos olhando para o passado para evitar os erros do presente. Certo? Essa é a base da história, né, gente? Compreender o passado para, muitas vezes, o quê? Até evitar repeti-lo. E aí, revisionismo, evolução, tensão e conflitos históricos deveriam se relacionar à compreensão do presente, evidenciando a importância de pensarmos o contemporâneo não como algo espontâneo, mas como uma consequência do passado. Ou seja, você teve tema que foi para o lado da filosofia, você teve tema que foi para o lado da sociologia, você teve tema que foi para o lado da história, você teve tema que foi para o lado da ética e a arte, certo? Então, quer dizer, essa é a FUVEST. Agora, você se imagina limitado a um texto de Enem fazendo uma redação dessa?
Você está entendendo como o buraco é muito mais embaixo? Você tem que estar preparado, gente, para qualquer coisa. Até porque, vamos pensar aqui uma coisa, o próprio Enem pode surpreender, gente. Em 2000, ou com temas improváveis como inclusão ao cinema, mas ali não deveria haver problema, porque a proposta ela era muito dentro do modelo que o Enem faz, né? Muito dentro do modelo, muito dentro daquela coisa da inclusão e da exclusão, da democratização, né? Quer dizer, você poderia ser a democratização do acesso à arte, a democratização do acesso à cultura, né? Que foi inclusive um tema que muita gente achou que pudesse ter a ver, certo? Beleza, então só que tinha uma especificação a mais, que era ao cinema, certo? Mas a discussão era uma discussão tipicamente de Enem. Mas o de 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, esse tema parece mais um tema de FUVEST do que propriamente um tema do Enem. Certo? Porque está falando de Zeitgeist. Lembra dos temas de Zeitgeist? Né? Quando eu coloco que nosso comportamento está sendo manipulado, certo? Pelo controle de dados na internet, isso aí, gente, é o documentário que eu falei para vocês que o povo fica, né? Que o povo fica vendo a nossa aula e depois eles botam os treinos na Netflix para complementar. Que é o dilema das redes, né? O dilema das redes que o Vicente, inclusive, viu. Tá certo? Então, você precisa ficar esperto também, porque num caso como esse, manipulação do controle, a palavra manipulação já indica que existe um problema? Sim, né? E daí cabe no modelo Enem. Mas a discussão em si é uma discussão que envolve os itens que a gente vive hoje. Tá certo? Então tá, meninos. Raul, beleza, maravilha, tô vendo os temas muito doidos, né? Eu, particularmente, Raul, amo de paixão esses temas, né? Eu adoro a maneira como a FUVEST apresenta a redação dela. E aí, vamos aqui para as particularidades da FUVEST. Para selecionar os candidatos que ingressarão em uma universidade, grande parte dos vestibulares exige a reelaboração de uma redação, claro. Algumas bancas pedem temas mais filosóficos, outras pedem que o estudante saiba argumentar sobre um tema da atualidade, ou até fazer um gênero diferente do convencional, como uma carta. Nesse contexto, é fundamental que o candidato estude o estilo de redação que deverá fazer e quais os principais elementos que precisam estar presentes no texto. Então, gente, você tem aí o seu Vestitur, certo? Para aqueles que vão fazer vestibulares além do Enem. Exatamente porque você está tão condicionado, você está tão condicionada à redação do Enem, você precisa verificar qual é o estilo de redação que aparece no vestibular que você vai fazer. Por quê? Vamos pensar. Muitos vestibulares hoje têm uma redação igual à do Enem, no mesmo modelo, até para facilitar, principalmente universidades particulares que querem ter mais inscritos, e aí sabe que esses inscritos vão fazer Enem também, e aí vão e colocam lá a dissertação dentro do modelo Enem para não complicar a vida. Certo? Mas outras mantêm a sua identidade. E dentro dessa manutenção de identidade, você vai ter a ideia de quê? Desses outros gêneros que o texto está falando para vocês. Certo? No caso da FUVEST, em termos de estrutura, uma sugestão do professor Eduardo de Araújo Teixeira, do Maximize, de São Paulo, é organizar o texto em, no máximo, 5 parágrafos. Gente, é um texto dissertativo. Apesar de você não ter proposta de intervenção, né, e você, às vezes, não ter, de repente, uma problemática que divida uma tese em 2 partes, mas você vai discutir alguma coisa, você vai propor uma análise, uma reflexão, certo? E você vai fazer isso em 30 linhas. Então, não compensa você fazer, né, muitos parágrafos, porque senão seu raciocínio fica fragmentado, certo? No Enem, você já sabe como é que você faz. Você tem que ter 4 parágrafos. Por quê? Porque a elaboração da proposta do Enem pede 4 parágrafos. Por quê? Porque ela pede que você faça uma tese. Que essa tese, né, de preferência, tenha 2 partes. Que você trabalhe os 2 parágrafos de desenvolvimento para trabalhar as 2 partes dessa tese. E a conclusão deve ter uma proposta de intervenção. Então, o processo natural de elaboração da redação do Enem pede 4 parágrafos.
Aqui, você não tem exatamente um limite máximo, mínimo, não sei o quê, mas está falando que no máximo 5 parágrafos. Por quê? Num texto de 30 linhas, você fazer 7, 8 parágrafos, o que significa isso? Cada parágrafo, gente, é uma unidade. É uma unidade de ideia. O que significa? Que você vai desenvolver um raciocínio dentro desse parágrafo. Quando você passar para o próximo parágrafo, você vai dar sequência à sua discussão, mas analisando um outro aspecto. Certo? Então, se você tem 7 parágrafos numa redação de 30 linhas, o que vai acontecer? Esses parágrafos vão ficar muito fragmentados. O que significa o quê? Essa unidade de ideia, essa unidade ideológica, ela está curtinha. E você está passando para uma outra unidade ideológica, né, que também está curtinha. Ou seja, o seu texto está ficando fragmentado. Por quê? Porque você não está aprofundando as ideias, porque toda hora você está falando uma coisa diferente. Certo? Então, por isso é importante você entender que, como qualquer dissertação, a da FUVEST, a da UEA, a da Periquita, né, a de Marília, a de não sei o quê, como qualquer dissertação que você for enfrentar nesses vestibulares, você não deve ultrapassar 5 parágrafos. Não deve ultrapassar 5 parágrafos. Por quê? Porque você vai ter 30 linhas. Tá certo? O ideal talvez seja manter os 4 que você já faz no Enem? Sim. Tá? O ideal seria esse. Mas não é, às vezes você tem um tema mais filosófico, como na FUVEST ou na UNB, e você sente, de repente, a necessidade de fazer um parágrafo a mais. Beleza. Mas não fragmente ao ponto de você ter 7, 8 parágrafos na sua redação. Certo? Porque significa o quê? Que seu raciocínio está fragmentado. Isso atrapalha a progressão das ideias. Tá certo? Então, tá. Já em relação ao conteúdo, segundo Tiago Braga, autor e professor de Sistema de Ensino PH, a FUVEST segue um modelo bem tradicional de avaliação, cobrando uma dissertação argumentativa. Há uma preferência por temas que possuem uma abrangência maior em comparação ao Enem, por exemplo, como nós vimos ali nesses 5 temas, né, de 2015 até 2019. Braga cita que a redação da FUVEST pode discutir a importância de fatos históricos, fazer uma reflexão sobre o consumismo ou abordar o comportamento do homem frente às novas tecnologias, por exemplo. Né? Temas muito de zeitgeist, né, também. Outro ponto importante é que ela não apresenta um problema explícito, ou não precisa apresentar. Diferentemente das redações propostas pelo Enem. A banca exige a análise de um fenômeno sociológico, social, comportamental. O aluno deve estar pronto para tratar aquilo dentro de uma perspectiva analítica e científica, a partir de evidências e do seu próprio cotidiano. Vamos dar uma olhada aqui, gente, no último tema, que foi o tema de 2020, né? Olha só, a elaboração da prova da FUVEST. Temos aqui uma tira, né? A História do Mundo, parte 11. Não foi você que inventou a roda? Foi, mas já me arrependi. Isso é Neverias nas Covas. O texto 2, que fala sobre uma sociedade que, assim, as sociedades que abraçam o conhecimento e a ciência são geralmente as sociedades em que existe um clima cultural. Certo? Então, quer dizer, esse clima cultural, esse elemento cultural da sociedade é fundamental para que a tecnologia e a ciência floresçam. Olha o tanto que a FUVEST ela pega, né, os pontos que estão acontecendo na sociedade, né, no nosso país, mas de uma forma mais ampla, menos direta, menos na jugular, mais sutil. Tá certo? Então, quer dizer, tá falando do quê, gente? Que uma sociedade como a brasileira, em que a ciência vem sendo negada, em que tem movimento antivacina, em que tem terraplanista, em que tem gente, né, o conhecimento, né, e que artista é perseguido, que professor é doutrinador, que não existe valorização da arte, da cultura, não existe nada, esse não é um solo fértil para a ciência e a tecnologia. Então, esse é o texto 2 que está dizendo aí, né? O papel da sociedade, da ciência na sociedade. Aí tem uma letra de uma música do Gilberto Gil, chamado Quanta, certo? Em que ele vai fazer, na verdade, quase como se fosse uma ladainha, uma oração de louvor à ciência. Super interessante.
de louvor, assim, o canto de louvor, de amor ao vento, vento arte do ar, balançando o corpo da flor, levando o veleiro para o mar, vento de calor, né? De pensamento em chamas, inspiração, arte de criar o saber, arte, descoberta, invenção. Né? É uma ode à criação, ao conhecimento, né? À ciência. Certo? O texto 4, que vai falar exatamente sobre como que tudo que nós criamos na sociedade, na civilização global, depende da ciência e da tecnologia, né? O transporte, as comunicações, as indústrias, tudo depende da ciência e da tecnologia, certo? E aí vai falar que nós criamos essa dependência, e aqui vai falar assim, também criamos uma ordem em que quase ninguém compreende a ciência e a tecnologia. É uma receita para o desastre. Certo? Carl Sagan, um dos maiores astrônomos de todos os tempos, certo? Cientista renomadíssimo, falando sobre, né, esse mundo globalizado que se antecipava ali ao século XXI. Texto 5, algo muito estranho está acontecendo no mundo atual. Vivemos melhor que qualquer outra geração anterior. Pessoas são saudáveis graças às ciências da saúde. Moram em residências robustas, produto da engenharia. Usam eletricidade domada pelo homem devido ao seu conhecimento de química e física. Paradoxalmente, essas mesmas pessoas ligam seus computadores, tablets e celulares para adquirir e disseminar informações que rejeitam a mesma ciência que é tão presente em suas vidas. Vivemos num mundo em que as pessoas usam a ciência para negar a ciência. Gente, já tinha falado daquele negócio do passado e presente, a questão da menoridade do homem, etc, etc, etc. Aí, esse ano, a FUVEST veio com essa, certo? Considerando as ideias apresentadas nos textos e também outras informações que julgar pertinentes, redija uma dissertação em prosa. Ai, meu Deus, Raul, eu não sei o que é uma dissertação em prosa. Todo o meu mundo caiu agora. Gente, em alguns vestibulares aparece essa denominação, dissertação em prosa. O que é uma dissertação em prosa, criança? É uma que não é feita em verso. Tudo que você faz é prosa, tá? É uma dissertação em prosa. Só isso. Então é a dissertação normal? É, gente, dissertação em prosa. Você tem duas coisas, dois gêneros, prosa e verso. Você faz a sua redação em verso? Não, você faz em prosa. Certo? Dissertação em prosa, na qual você expõe a seu ponto de vista sobre o tema, o papel da ciência no mundo contemporâneo. Certo? Em épocas de coronavírus e afins, hein? E aí você tem as instruções básicas lá da FUVEST. E aí entra uma coisa que eu acho super importante ressaltar, gente. Vamos lá. A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, normal, certo? Eles dão muito valor à qualidade e à diversificação do seu vocabulário e à correção gramatical do seu texto. Tá certo? Quem tem intenções fulvestianas, entenda que eles gostam de pessoas que tenham um vocabulário mais amplo. Tá? Deixa eu só saber, bota no chat aí para mim quem que vai fazer FUVEST nessa sala. Escreva no mínimo 20 linhas com letra legível. Olha só, hein, gente? Não são 30 linhas, assim, igual no Enem, você tem que pensar numa redação de 30 linhas, né? Aqui são 20 linhas com letra legível e no máximo 30. Num tema desse, eu acho até difícil fazer 30, imagina 20, mas o espaço é de 20 a 30, como em muitos vestibulares. Tá certo? Dê um título à sua redação. Gente, vários vestibulares pedem que vocês façam títulos, certo? Você já olhou os vestibulares que você vai fazer, se eles exigem título? Porque vai ser fundamental esse processo aí, gente. Título, você não tem que fazer título no Enem. Então, como você não tem que fazer título no Enem, essa é uma preocupação que você não tem. Certo?
Como é que você faz título? Você que está condicionado a Enem, como é que você faz título? Fala, pode falar, Júlia. Então, é porque na redação lá em cima, volta lá, só para eu poder falar. Na redação? No quê? No que, Na coletânea? nesse texto 5 é isso Ah, mesmo. Tipo, uma vez eu fiz uma redação e aí eu coloquei muitos pontos e não fechei a ideia. E aí a menina, eu fui no plantão, ela falou que não podia colocar o ponto sem terminar a ideia. E aí, nesse daí, a pessoa meio que foi citando várias coisas, tipo, viver melhor, mora em residências, usando não sei o quê. E ele foi pontuando e separando. Aí eu queria saber, assim, isso não é um texto se pode ser isso dissertativo, na né? redação. Isso não é um texto dissertativo para vestibular. É, por quê? Porque o que se espera na sua redação no modelo de vestibular e de Enem é que você faça os trabalhos de articulação utilizando os conectivos. Tá certo? É uma questão das regras que existem para o vestibular. Esse texto aqui ele não está sujeito a essas regras. Eu consigo compreender perfeitamente o que foi colocado aqui, né, por meio dessa enumeração de conquistas, certo? E é um texto que é um texto acadêmico, então ele não se submete a essas regras. Quer fazer isso na sua redação do modelo Enem, particularmente, é uma boa ideia? Não. Mas talvez fosse num texto em que você tivesse mais liberdade, como num artigo de opinião ou uma dissertação da FUVEST ou do UNB? Sim. Beleza? Ah, entendi. Tá? Certo. Mas existe aqui uma enumeração. Qual que é a intenção desse autor, da autora do texto aqui, da Alicia Kowalski? Mostrar, enumerar os benefícios que a ciência trouxe para a gente. Certo? Então, por isso que ela vai colocando. Vivemos assim, talalá, talalá, conseguimos isso, talalá, 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 talalá. Ela está fazendo uma argumentação por enumeração. Certo? Mas não é uma dissertação de modelo Enem. Beleza? Então, chance. Tá. Gente, agora, dê um título à sua redação. E aí, para a gente olhar essa questão dos títulos, eu vou mostrar para vocês uma das propostas de redação mais interessantes que já passaram pela FUVEST, que foi a proposta de 2013, tá certo? E aí eu quero muito que vocês prestem atenção nisso. Mas antes disso, eu quero saber o seguinte: o que você acha que um título deve ter? Se você for fazer um título para sua redação, você tem que fazer, é um título obrigatório, você vai fazer FUVEST, ou você vai fazer, né, a Unicamp, ou você vai fazer a UFO, né, e o gênero que pediu ali pede título, né? Ou você vai fazer a Univangélica, que pede título também, né, no artigo de opinião. Tá, e aí? O que você acha que o seu título tem que ter para ser um bom título? Tem que ser algo que remeta ao tema, mas sem entregar o assunto direto. Beleza. É importante que, gente, uma das grandes questões relacionadas ao título, a relação entre ele e o tema ou a tese, o ponto de vista que vai ser defendido ao longo do texto, tem que ficar evidente para quem está lendo. Só que, e se eu quiser usar uma metáfora? E se eu quiser usar uma referência, né, de repertório sociocultural, fazer uma intertextualidade? Certo? Tudo isso vai ser bem-vindo, desde que tenha coerência com o que você escrever. Por isso que títulos muito genéricos não são muito bem-vindos. Sabe? Tipo assim, você vai fazer uma redação sobre o tema de 2013, né? E aí você coloca, tipo assim, a coisa mais genérica possível. Vou mostrar o tema, você vai entender. Olha só. O tema foi esse aqui, ó, gente. Esse aqui é considerado um dos temas mais célebres da história dos vestibulares. Sai.
Esse era o tema. Aproveite o melhor que o mundo tem a oferecer com o cartão de crédito X. Essa era a imagem que ilustrava a proposta de redação. E o texto verbal que acompanhava essa imagem. Aí, você tinha o seguinte. Esta é a reprodução aqui sem as marcas normais dos anunciantes, que foram substituídas por X. Né? Mas é a reprodução de um anúncio publicitário real, colhido em uma revista, publicada no ano de 2012. Como toda mensagem, olha a questão do anúncio publicitário, que é uma coisa que cai demais também no Enem, né? Como toda mensagem, esse anúncio, formado pela relação entre imagem e texto, carrega pressupostos e implicações. Olha as bases lá da interpretação de texto, né, gente? Alunos meus do ano passado foram alunos de redação e interpretação de texto, né? Olha que pressupostos, implícitos, talalá, talalá, aquela coisa toda, né? Tá, leitura verbal, linguagem verbal e não verbal, ali intertextualizando, completando, né, um raciocínio do outro. Se observarmos bem, veremos que ele expressa uma determinada mentalidade, projeta uma dada visão de mundo, manifesta uma certa escolha de valores e assim por diante. Redige uma dissertação em prosa, na qual você interprete e discuta a mensagem contida nesse anúncio, considerando os aspectos mencionados no parágrafo anterior e, se quiser, também outros aspectos que julgue relevantes. Procure argumentar de modo a deixar claro o seu ponto de vista sobre o assunto. Instruções, 20 a 30 linhas, dê um título. Quem quer comentar? Gente, olha só essa orientação, né? Se observarmos bem, veremos que ele expressa uma determinada mentalidade. Qual é a mentalidade que está sendo expressa nesse anúncio publicitário aqui, gente? Qual é a mentalidade? Quais são os valores? Qual é a visão de mundo que está sendo passada, que está sendo projetada, que está sendo manifestada nesse anúncio publicitário? Tem que ser algo que remeta ao tema. Não, ok. Consumismo? Exatamente, né? Agora, gente, por que que nas orientações houve essa ideia aqui por que estão falando que esse anúncio ele expressa uma determinada visão de mundo, ele expressa uma determinada mentalidade? Qual é a mentalidade que está aqui? Pode falar no microfone também. Qual é a mentalidade que está aqui? Hein, gente? O melhor do mundo é comprar. O ter para ser. Só se aproveita o mundo com dinheiro. Exatamente. Ou seja, Agora, vocês perceberam uma coisa? O tema não aparece na proposta. A proposta não fala sobre consumismo. Por quê? Porque essa é uma ideia que eles esperam que você abstraia de lá. Redige uma dissertação em prosa, na qual você interprete e discuta a mensagem contida nesse anúncio. Qual é a mensagem? Essa que vocês estão colocando aí no chat. O ter para o ser, né? Que a melhor coisa do mundo é comprar, né? Que você só pode aproveitar o mundo se você tiver dinheiro. É essa a mensagem. Certo? Portanto, nós estamos fazendo a proposta, né, está propondo uma discussão sobre essa mentalidade consumista, essa mentalidade do consumo como a melhor coisa, como a fonte da felicidade, como a grande coisa que existe para a gente.
né? É muito fé das éguas esse negócio, né, gente? Aproveite o melhor que o mundo tem a oferecer. E a imagem é um shopping center. Puta merda! Né? Para que lugares incríveis, novos, excitantes, né, desconhecidos, com pessoas diferentes, com culturas diferentes, né? Ou, enfim, né? Não. O melhor que o mundo tem a oferecer é isso que está nessa imagem. Tá certo? É até sem vergonha, né? Até sem vergonha. Tá. Raul, aí nós temos, obviamente, essas redações. Por que você pegou esse tema? Primeiro, porque, para mostrar o tanto que é diferente a elaboração dele, né? Você tem basicamente como estímulo apenas um texto motivador, que é esse anúncio publicitário. Você tem uma orientação que te diz para onde você deve ir a respeito da, o quê? Da mentalidade, dos valores, da visão de mundo que é retratada nesse anúncio. E aí vai te orientar para, a partir da sua interpretação, você fazer deixar claro o seu ponto de vista, analisando essa mensagem que esse anúncio passa. E também, gente, eu escolhi esse, porque esse foi o último ano que a FUVEST se deu o trabalho de disponibilizar as melhores redações, né? Porque eu acho que fizeram algum acordo lá com aquele guia do estudante, aquela coisa, então você tem que comprar o guia do estudante para você ter acesso às redações mais recentes, né, da FUVEST, porque na internet a coisa mais enjoada de achar do mundo são as redações da FUVEST, certo? Então, e aí eu selecionei aqui para vocês uma coisinha. Os títulos das melhores redações da FUVEST nesse tema. Diante dessa proposta que você viu, certo? Diante dessa proposta que você viu, que títulos surgiram nos temas que tiraram nota 10? Na LAIS era 10, certo? Então, olha só. A perda de referências e o consumismo na globalização. Perceba, esse título ele é um pouquinho mais longo, né, do que supostamente seria o ideal, mas ele é um título que é um título síntese. Eu sei qual vai ser a tese e o ponto de vista defendido pelo autor ao ler esse título. A perda de referências e o consumismo na globalização. Tá certo? Então, esse é um título que é eficiente, por quê? Porque ele é um título síntese. Primeiro tipo de título que você pode fazer numa redação que exija títulos, título síntese. O que é o título síntese? É esse que deixa claro, de uma forma sintética, né, qual vai ser o ponto de vista adotado pelo texto. Título síntese. Beleza? Tá. A realidade capitalista, valores e preço. Esse já é um título mais também reflexivo, né? Mas que também vai mostrar qual vai ser o caminho da ideia do autor, ao colocar no título essa ideia de valores e preço. A diferença entre valor e preço de algo. Tá certo? E não só, não é valor e preço. Valores e preço. Tá certo? Então, aqui você tem também um título que é síntese. Sim. Raul, mas esse talvez seja um pouco mais filosófico. Porque ele está brincando com o sentido das palavras valor e preço. Então, aqui você já tem, né, um jogo mais estilístico com a semântica, com o significado, com o sentido das palavras. Mas é também um título síntese. Sobre Karl Marx, literatura portuguesa e a sociedade contemporânea. Esse, gente, deixa a gente entender que ele vai falar alguma coisa, né, sobre Karl Marx, sobre a questão do capital, do socialismo, aquela coisa toda, mas não deixa claro para a gente qual é o ponto de vista que vai ser adotado. Esse é o título que a gente chama de título instigante. Você lê o título e você acha o título interessante, você fica meio curioso para saber como que essas peças que foram colocadas aí vão ser montadas, né, dentro do desenrolar do texto, certo? Eu fiquei muito curioso para saber o que literatura portuguesa e Karl Marx
vão, né, como é que eles vão associar isso à ideia da sociedade contemporânea com o tema consumismo, certo? Então, esse é o título instigante. É bom fazer título instigante? É. Qual que é a grande questão do título instigante? Quando você faz um título desse aqui, tem que ficar muito claro no seu texto o porquê desse título. Eu tenho que entender esse título depois que eu tiver terminado de ler seu texto. Porque ele me instigou. Só que se ele não for coerente com o que o texto diz, você vai perder ponto. Tá? Porque vai perder ponto em quê? Em coerência. As Catedrais de Xangai. Maravilhoso. Super instigante. Eu sei qual vai ser o ponto de vista? Não. Mas é super instigante. Mesmo caso do anterior. Durabilidade do desejo. A manipulação do prazer. Todos aqui estão trabalhando um pouco com as ideias, né? Com a síntese das ideias. Apenas uma contestação. Interessante, também instigante. Que contestação vai ser essa? Valor, duas faces. Ser ou não ser consumidor. É legal, mas apesar de ser um pouco clichê usar o ser ou não ser, ninguém aguenta mais essa frase do Hamlet, né? Mas é legal porque a gente, né, quando a gente olha para esse título, para essa proposta, essa relação entre o ter e o ser fica muito evidente. O ter e o ser. Então, colocar o ser ou não ser consumidor, né, brinca um pouco com essa ideia de existência, né, e a coisa da materialidade, né, do material, o ser ou o ter. Né? A ditadura da propaganda. Ditadura da propaganda é um título que comenta de forma bem mais direta o que o anúncio publicitário faz. De todos até agora aqui, é o que eu menos gosto, porque eu acho ele mais pobre. Capitalismo, consumo e materialismo. Esse é o típico do título, que não cheira nem fede, mas como ele está falando de palavras, ele está enumerando palavras que com certeza serão discutidas ao longo do texto, então ele é coerente, pelo menos. O que se esconde nos discursos? Esse é perfeito. Esse é maravilhoso. O que se esconde nos discursos? O que esse discurso, esse texto está dizendo, né, nesse anúncio publicitário? O que ele está dizendo sobre a mentalidade do homem contemporâneo? Sobre o tipo de discurso, ou o tipo de mentalidade, ou o tipo de valores que esse discurso quer incentivar. Consumismo e felicidade. Esse é bastante comum, né? Mas, assim, demonstra coerência porque tem a ver com o que foi proposto. O melhor da vida está no consumo, ou seja, a felicidade está no consumo. Esse é tão comum que tem um outro parecido com ele. Um é consumismo e felicidade, o outro é consumo e felicidade. O fetiche da visão de mundo do consumidor. A palavra fetiche aqui é interessante, certo? Inoc signo vinces. Alguém sabe o que é isso? Quem sabe o que é isso? Alguém sabe? Inoc signo vinces? Não vale olhar, não. Perguntei se você sabe, não se você sabe procurar o que é. Isso aí, gente, é da época lá do Constantino, certo? Significa, da tradução do latim, na verdade, é o latim para um ditado que é grego, na verdade, mas é a versão em latim, que é: com este signo vencerás. E o que isso acabou virando? Os dizeres na primeira moeda lá do Império Romano. Então, nos primórdios do dinheiro, né, estava escrito isso lá. Olha que referência, hein? A difícil tarefa de ser. Olha que legal. A difícil tarefa de ser. O consumo e o vazio contemporâneo. Não é grande coisa, mas está completamente dentro, coerente. Consumo e felicidade, do consumo. Valores equivocados de uma aberração ética. Um pouco exagerada a palavra aberração, né? Parece que o título está querendo chamar a atenção demais, mas beleza.
Tudo à venda. Quase que irônico, né? O branco alvo dos andares. Olha que lindo isso. O branco alvo dos andares. Agora, olha esse. De Hitler aos parênteses omitidos. Esse é instigantíssimo, né? Patologia consumista, ambiguidade, tenho, logo existo. A boa notícia para você nesse momento, meu querido periquito, é que todas essas redações estão disponíveis para você brincar com elas. Olha só. Assim que essa coisinha sair da minha frente, eu vou conseguir mostrar para vocês. Ah, não vou conseguir mostrar para vocês porque eu fechei. Por que eu fechei isso? Porque o meu computador deu pau mais cedo. Vamos lá. Melhores. Redações. FUVEST 2013. Vocês estão vendo minha tela? A tela do Google? Sim. Beleza. Beleza. Aqui, ó. Todas essas redações cujos títulos eu acabei de ler para vocês, estão aqui para você brincar. Aí, o que eu quero fazer com vocês essa semana, meninos? Deixa eu já explicar isso, porque se der tempo eu quero ler uma dessas redações com vocês, porque agora nós vamos começar a ver o quê? O que é a dissertação que não precisa de proposta de intervenção. Tá? Beleza? Então tá. Esta semana, eu tinha dito para vocês, né? Fiz um discurso emocionado, pedindo para que vocês fizessem as redações, que você não perdesse tempo, que você não perdesse a oportunidade de treinar e tal. E falei que eu ia deixar um dia, né? Que eu ia marcar uma data para você poder entregar as redações que estavam atrasadas. Falei isso para vocês ou não? Falei ou não? Falei ou não? Não falei? Eu não tinha falado isso, não? Da questão das redações atrasadas? Não tinha falado. Então, estou falando agora. Acho. Então, é o seguinte. Vocês terão a oportunidade de entregar as redações que vocês não fizeram até que dia? Até o dia 24, quinta-feira da semana que vem. Então, esta semana, vocês vão poder fazer as redações que vocês perderam esse semestre e ficar em dia. Tá? Priscila já está avisada desse processo, ela vai, não, os corretores irão a todas as pastas dos temas, você vai postar na pasta do tema que você deixou de fazer, aí ela vai procurar lá, autismo, vai lá, redação atrasada do periquito, ela vai corrigir. Vocês vão entregar que dia? Dia 24. Até dia 24, você... eu posso fazer uma hoje, depois eu faço uma depois de amanhã. E aí eu tenho até o dia 24 para entregar e atualizar tudo? Exatamente. Tá certo? Postar onde? Na própria tarefa. Na postagem da proposta. Tá bom? Coloca para mim aí no chat as pessoas que querem atualizar essas redações e quantas redações estão atrasadas. Só para eu ter uma ideia mais ou menos de quantos textos a Priscila vai ter que corrigir na semana que vem. A partir da semana que vem, no caso, né? Coloca aí para mim. Certo? Só desse semestre, tá, gente? Só desse semestre. Só desse semestre. Vai colocando aí que eu vou fazendo as contas depois. Tá bom? Vai colocando, depois eu faço as contas. Pode colocar aí no chat. Então tá. Raul, eu não tenho nenhuma redação atrasada.
que eu vou fazer? O que eu proponho que você faça, se você não tem nenhuma redação atrasada, é fazer essa redação da FUVEST. Essa que está aí sobre o consumismo. Só que eu quero que você faça o seguinte. Você vai selecionar, você vai lá no Google e vai digitar igual eu digitei, melhores redações da FUVEST 2013. Vai aparecer lá, aqui, ó, vai aparecer no UOL vestibular, né? Vai aparecer aqui as melhores redações de 2013, e aí você vai ter exatamente as redações com os títulos que a gente acabou de ver aqui. Você vai escolher 2 redações cujos títulos você achou interessantes, vai analisar essa redação que foi tão bem conceituada na FUVEST, certo? E a partir delas, você vai ter uma ideia inicial de como funciona a dissertação quando ela não é modelo Enem. Do que se faz na conclusão de uma dissertação que não é modelo Enem. Tá certo? Então, Raul, estou completamente em dia. Eu vou fazer, então, essa proposta da FUVEST 2013 e para eu me preparar, é para eu escolher umas 2, 3 redações dessas que foram as melhores aí, cujos títulos você mostrou, para eu me preparar para fazer a minha dissertação dentro desse modelo? Exatamente. Porque na semana que vem, nós vamos pegar uma dessas redações e eu vou começar a mostrar para vocês a conclusão nos textos argumentativos, seja dissertação, artigo de opinião, comentário crítico, a conclusão quando você não usa a proposta de intervenção. Tá certo? E aí, a partir disso, nós já vamos começar a passar para outros gêneros. Ainda vamos estar trabalhando com a questão argumentativa. Então, aí eu vou falar de artigo de opinião, vou falar do comentário crítico, vou falar do editorial, vou falar da carta de leitor e da carta argumentativa, né? A carta do leitor é uma carta argumentativa. E aí depois a gente vai finalizar com a crônica. Tá certo? E aí a gente terminou essa parte do trabalho. Só que eu vou mostrando para vocês, igual eu mostrei hoje, né? Igual eu mostrei hoje na FUVEST, eu vou mostrar para vocês onde que esses gêneros vão aparecer em outros vestibulares. Certo? Em que vestibulares eles vão aparecer? Porque você vai identificar, eu vou fazer lá, ó, chance, então lá é assim. Certo? E eu peço encarecidamente que você que vai fazer vestibulares em outros lugares, que você estude, você olhe, né, pelo menos os últimos 3 vestibulares, para que você entenda, que você veja qual é o formato da proposta de redação desse vestibular que você vai fazer. Isso é muito importante, gente. Certo? Lá vai aparecer. É fazer uma crônica, fazer uma dissertação argumentativa? Pede para fazer proposta de intervenção ou não? O tema é um tema parecido com o do Enem? Você acha que então vai compensar fazer uma proposta de intervenção lá nesse vestibular que você quer? Ou o tema não tem nada a ver, uma coisa meio FUVEST, assim? Certo? Pede título. Certo? Porque tudo isso aí vai ser importante para vocês, tá? Então, para onde nós estamos indo agora? Os textos dissertativos que não são modelo Enem. Vimos aqui como funciona esse universo paralelo ao Enem, certo? Então, a pergunta que não quer calar é: como fazer uma dissertação se eu não tenho a problematização, as 2 partes da tese, né, a argumentação com os operadores argumentativos e uma conclusão com a proposta de intervenção? Tá certo? E para você poder treinar, você vai então trabalhar com essa proposta da FUVEST. Raul, eu estou com 2 redações atrasadas, mas eu queria muito me testar nesse tema da FUVEST. Faça. Tá? Faça. Quem for fazer a redação do tema da FUVEST 2013, esse do consumismo, vai postar a redação na postagem de hoje. Tá certo? Na postagem na tarefa que eu vou atribuir hoje. Tudo bem? Na tarefa que eu vou atribuir hoje. As atrasadas você vai postar nas tarefas atribuídas para cada um dos temas.
Beleza? Deixa eu ver quantas pessoas vão fazer redações aqui, então. 1, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13. Só isso? O resto, todo mundo fez tudo? Então, talvez... então, maravilha. Maravilha. Bom, se tiver mais alguém que tiver sem... que tiver redação atrasada, né, vai ter a oportunidade de fazer, então, até o dia 24. Eu vou colocar essa informação lá na postagem que eu vou fazer com vocês agora, tá bom? Então, lá na postagem vai ter esse material que a gente estava vendo agora, que inclui também Unicamp e Unesp, e que o material em que está a proposta da FUVEST 2013, essa do consumismo, que quem quiser fazer, vai fazer ela, certo? E vou colocar também um materialzinho com os exercícios de Enem, certo? Com os exercícios de Enem, que vão trabalhar com essa coisa da diversificação dos gêneros, para você brincar na sua casa. Tá bom? Beleza? Tudo bem, gente? Alguma dúvida, meus amores? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Depois eu queria, na semana que vem, que vocês já fizeram isso, mas no começo da semana que vem, me lembra, eu tenho anotado aqui também, mas porque eu quero fazer algumas coisas mais específicas para cada turma também, tá certo? Eu quero que na semana que vem vocês coloquem para mim os vestibulares que vocês vão fazer, certo? De repente tem alguma coisa que não, né, que não compensa nem falar, porque não tem ninguém que vá trabalhar com isso aí. Então, né, a gente, obviamente, trabalha com os mais importantes, com os que são referência, certo? Mas eu quero trabalhar também especificamente com aqueles que tiverem mais gente fazendo também, tá bom? Abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau. Queridos e queridas, tenham uma boa semana. Tchau, Raul. Tchau, tchau, queridos. Assista ao documentário, tá? Assista o Dilema das Redes, tá certo? Assista. Tchau, tchau, meus queridos. Tchau. Beijão para vocês.